passei por mais 3 ou 4 médicos, nunca mais ninguém me pediu um CA-125, nem uma ressonância, nada. Eu e meu marido resolvemos dar mais um tempo nas tentativas para ter um bebê, tentamos um pouco, não aconteceu. Então eu voltei a tomar o anticoncepcional, tomei mais ou menos mais uns 6 meses, 8 meses. Até que em 2012 eu resolvi pagar uma consulta e procurar um especialista em endometriose. Nessa época, a minha primeiro dia de menstruação, um dia antes, o primeiro dia, eu tinha um sangramentozinho nas fezes. E era só esses 2 dias do mês inteiro. Contando toda a minha história para esse médico, ele foi, me examinou e no exame de toque ele sentiu que eu tinha um nódulozinho entre o intestino e o útero. Ele sentiu no toque. E aí foi a primeira pessoa que me pediu a ressonância magnética. Aí eu vou falar para vocês sobre a importância do estudo do médico sobre a endometriose. Ele me pediu que eu fizesse o exame no Laboratório Cura, em São Paulo, pois lá tem uma médica que é conhecedora de endometriose, era conhecida dele. O exame não veio com o laudo feito por ela e não encontrou nada de endometriose. Uns dias depois ele me ligou e pediu que eu retornasse com o exame para ele, lá no laboratório. Aí essa médica fez o meu laudo e a gente descobriu um monte de pequenos focos espalhados na minha cavidade uterina. Então não basta fazer a ressonância magnética, você tem que ter alguém que conheça. E aí isso acaba dificultando muito a vida da gente que tem endometriose. Feito isso, a gente tinha um diagnóstico fechado em 80% de endometriose, 90%. Então foi me sugerido fazer a videolaparoscopia. Na época, essa cirurgia ia sair em torno de R$20 mil, estamos falando de 2012. Eu não tinha como fazer essa cirurgia, mas num certo momento eu e meu marido resolvemos que íamos dar um jeito e pagar. O médico só explicou que eu precisaria que o convênio pagasse o hospital, porque se houvesse alguma complicação e eu tivesse que ficar internada muitos dias, a conta seria de um valor absurdo e eu não teria condições de pagar. Mais uma vez, fui atrás do meu plano de saúde e eles me negaram somente a internação. Me ofereceram conhecer o cirurgião deles, que de uma forma ou de outra disse que eu não precisava fazer a cirurgia. Ele me receitou Zoladex para eu tomar 2 injeções e esperar para ver o que acontecia. Foi esse o diagnóstico dele. No entanto, o SUS ele só dá Zoladex para quem já fez a videolaparoscopia. Então eu teria que comprar a injeção, que ia sair em torno de R$6 mil. Nesse meio tempo, um amigo do meu marido, conversando comigo na hora do almoço, me contou que a esposa dele teve dificuldade para engravidar e que ela fez o tratamento no Instituto Ideia Fértil em São Paulo. Eu resolvi ligar para lá e marcar uma consulta. Quem sabe um tratamento conseguiria me dar um bebê e eu já resolveria o problema com a endometriose, já que a gravidez dá uma segurada no desenvolvimento da doença. Fui lá, conheci o local e lá eles finalmente me encaminharam para o ambulatório de endometriose deles. E aqui a minha história começou a dar certo, gente. Eu passei com a equipe da doutora Fábia e ela, vendo a minha situação com o plano de saúde, me encaminhou para o Hospital Mário Covas, lá em Santo André, onde ela atendia, para que eu pudesse fazer a cirurgia com ela. Estamos no começo de 2013. Durante todo esse período, eu passei em consultas com ela, fiz diversos exames, tomando anticoncepcional para dar uma segurada na endometriose, para ela não continuar crescendo. E quando foi em novembro de 2013, eu consegui a minha cirurgia e fui atendida pelo SUS. O atendimento foi excelente, os enfermeiros, os médicos, todo mundo me tratou muito bem. Eu fiz a cirurgia de manhã e de noite eu já saí. O médico me deu 15 dias de repouso e eu moro em casa com escada, então eu cheguei, subi, deitei na cama e eu fiquei praticamente todos os dias deitada. Meu marido ia trabalhar, minha mãe vinha, ficava aqui comigo, me ajudou. E com mais ou menos uns 5 dias eu já estava praticamente zerada. Durante a cirurgia eu ainda estava tomando anticoncepcional e no retorno com a médica, coisa de 15 dias depois, 10 dias depois da cirurgia, ela perguntou se eu ainda estava tomando anticoncepcional, falou que eu podia parar e começar com as tentativas naturais. Parei o anticoncepcional, 3 a 4 dias depois veio a minha menstruação. Gente, eu chorei, meu marido não acreditava que eu estava chorando, porque em anos foi a primeira vez que eu tive uma menstruação sem dor. Para quem tem as dores da endometriose, para quem tem essas cólicas, gente, juro pra vocês, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, ter uma menstruação sem ter nenhuma dor. Se você gostou, dá um joinha, me ajuda a divulgar o canal, se inscreve no canal, tem vídeo toda quarta e domingo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os tratamentos para engravidar, como foram as tentativas depois da cirurgia. Então eu espero você, um beijinho!